Sejam muito bem-vindos, vendedores e vendedoras, e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o grande poder que tem aí dentro de você. Você sabe fazer perguntas? Eu sou o Rodrigo Vera, tenho 15 anos de experiência no setor automotivo, entre especialista em marketing e gestão de vendas, e eu vou contar para você qual é o maior poder que tem dentro de você para poder fazer a venda para o seu cliente. Não sai daí! Sabemos das grandes mudanças do varejo antigo para o varejo atual. A forma de consumir qualquer produto mudou e não foi diferente no setor automotivo. Eu acredito que no nosso setor foi um pouquinho mais severo, inclusive, exigindo muito mais de você, vendedor. Na teoria, vender parece simples, mas na prática, com o mercado cada vez mais competitivo e os consumidores cada vez mais bem informados sobre os seus produtos e sobre os produtos dos concorrentes, vender hoje se tornou mais complexo do que nunca. Por isso, existe a necessidade de você, vendedor, se atualizar cada vez mais com técnicas e metodologias de venda que ajudam a passar de um simples tirador de pedido para um consultor expert em vendas de automóveis. E só lembrando, você não vende o seu produto, você ajuda o seu cliente a ser bem sucedido e a realizar o sonho dele. Mas vamos ao que interessa. Você sabe o poder de fazer perguntas? Você conhece o método Spin Selling? Vou ensinar para vocês algumas técnicas e essa metodologia que vem ganhando muita força e é um dos métodos mais usados no mundo. O Spin Selling é uma metodologia que possibilita desde vender produtos e serviços, como serviços de uma agência de propaganda, até automóveis de baixo ou alto valor. E esse método traz informações de quais são as perguntas certas a se fazer dentro de um processo de vendas. Essa técnica não é nova. É uma das técnicas mais usadas no mundo até hoje. Ela foi criada por Neil Heckman e ele apresentou ela muito bem apresentada no seu livro Alcançando a Excelência em Vendas, lá pela década de 80. Foram mais de 35 mil visitas por ele que ele conseguiu identificar quais são as grandes diferenças dentro de uma venda de pequeno valor e uma venda grande, que ele chama vendas complexas. E ela faz um tremendo sucesso por conta desse mercado cada vez mais competitivo, que ela apresenta de uma maneira simples e coerente quais são as perguntas certas para se fazer dentro do processo de venda. O livro é muito legal e inclusive eu recomendo a leitura de vocês para se aperfeiçoar um pouquinho mais sobre essa técnica. Mas aí vem você, sempre questionador, e me pergunta assim, mas e aí, Rodrigo, como é que eu uso isso dentro do meu showroom de vendas? Eu vou te ensinar a fazer as perguntas certas e com isso aumentar ainda mais as chances das suas conversões em vendas. Parece mais do mesmo, mas são poucos os vendedores que realmente querem estudar. Estudar são para poucos, não adianta nós queremos inventar roda. Só digo uma coisa, me apresente um vendedor que estudou tanto quanto um médico, um advogado ou um engenheiro, que eu vou te apresentar um vencedor. Talvez eu te apresente um milionário. Tenha sempre em mente 4 palavras: situação, problema, implicação e necessidade. E com essas 4 palavras você vai ganhar a atenção do cliente, se posicionar como especialista nesse produto, vai criar empatia, credibilidade e o que mais importa, vai aumentar a sua conversão em vendas. Vamos às perguntas de situação. Este é o momento que você vai se conectar e criar empatia com o seu cliente. E fazendo perguntas situacionais é um jeito de você entender qual é o momento que ele se encontra. O objetivo aqui é entender o cliente e descobrir problemas. Esse é o momento de fazer perguntas simples. Por exemplo, que carro você tem? Você está trocando de carro porque o carro é para você mesmo, você tem filhos, você gosta de viajar, de pegar a estrada. São as perguntas que vai te ajudar a entender em que momento o cliente está. Esse tipo de pergunta vai ajudar você a não cometer erros. Você, enquanto vendedor, precisa ter a consciência de que você vai realizar o sonho de alguém. Me lembro uma passagem dentro da concessionária, o cliente chegou uma vez na loja para trocar de carro e ele chegou muito apavorado porque o que tinha acontecido? Ele tinha acabado de comprar um carro para dar de presente para a esposa dele. E a esposa dele não gostou. O carro tinha 500 km, era muito novo. E aí ele foi até a loja. O vendedor, até descobrir esse momento dele, demorou um pouquinho, porque o cliente já tinha tido uma experiência muito ruim de compra numa situação anterior. Então essa é a sua missão enquanto vendedor. Esse tipo de pergunta inicial é para você entender o contexto em que o cliente se encontra nesse momento e poder ajudar ele da melhor maneira possível. Perguntas problema. Aqui você tem o objetivo de identificar os problemas dentro do processo que podem aparecer durante a negociação. Nessa etapa, você vai precisar ouvir mais do que falar. Você vai focar sempre na dor. E nesse momento, você sempre vai ser positivo para superar essa dor desse cliente. A dor não necessariamente é algo ruim. Ele pode estar passando por um momento mais turbulento dentro da vida dele e você pode identificar isso como uma grande dor e tentar apresentar uma solução para que ele amenize esse problema. Uma pessoa que pode estar prestes a se casar é uma dor.
se ele está pensando em abrir uma empresa, se ele está comprando carro para hobby, se ele está pensando em trocar de carro porque ele pretende passar mais tempo viajando, a lazer. Uma pessoa que pode estar querendo ter mais um filho é uma dor, não necessariamente uma dor ruim, mas é algo que vai colocar ele em pensamento, vai colocar ele para pensar se ele vai trocar de carro agora ou não. Eu já presenciei situações em que a grande dor do cliente era crédito. E você, dentro de uma loja ou dentro de uma concessionária, você tem inúmeros parceiros de financeira que podem ajudar a solucionar esse problema de crédito. Por isso que é importante você fazer as perguntas e identificar quais os problemas podem aparecer. Muitas vezes, o problema nem é crédito, o problema é a parcela muito alta ou a parcela muito longa. Tudo isso você consegue diminuir dentro dessas perguntas problema. Aproveite e faça o exercício muito bem feitinho que você vai ver o resultado como ele aparece. Tanto as perguntas de situação quanto as de problema, elas não têm tanta relevância para produtos de alto valor, mas elas são extremamente importantes para as próximas duas etapas, que são as duas grandes chaves para produto de alto valor. Perguntas de implicação. Aqui você precisa iniciar uma série de investigação para identificar quais são as consequências negativas de todos os problemas que ele acabou de te apresentar. Vamos supor que ele vai aumentar a família. Nessa situação, um carro hatch vai ficar um pouco apertado. Ou se ele usa o carro para trabalho, para viagens mais longas, ele vai precisar de conforto, segurança ou até mesmo potência. Vai depender da sua investigação do que você vai encontrar dentro desse processo. Vai ficar melhor ainda se você conseguir colocar implicações, consequências financeiras dentro desses problemas. Talvez nesse momento uma economia de combustível seria interessante. E se você chegou até aqui, e se você fez as perguntas certas, é nesse momento que o cliente começa a perceber e ver que ele tinha alguns problemas. E começa a projetar melhor a troca do carro, ele começa a visualizar ele já dentro do carro, ele começa a sentir, começa a se projetar dentro do carro. E você, como vendedor habilidoso e muito eficiente, vai começar nesse momento a apresentar soluções para aquelas dores e para aqueles problemas que o cliente tem. E uma dica muito importante nesse momento, nessa fase da implicação, das perguntas de implicação. Você consegue já apresentar provas, exemplos reais de clientes que compraram com você. Esse é o momento que você vai começar a gerar confiança com o seu cliente. Depois de gerar confiança, claro, ele vai se sentir muito mais seguro para comprar de você. E nesse momento a conexão e a empatia, elas já fazem parte do processo. Aliás, você sabe o que é empatia? Me veio essa dúvida aqui. Segundo o dicionário, empatia é a ação de se colocar no lugar de outra pessoa, buscando agir ou pensar de forma como ela pensaria ou agiria nas mesmas circunstâncias. É a arte de se colocar no lugar do outro. Sem essa habilidade, sem esse traquejo, você não vai conseguir trocar de lugar com o cliente e ele não vai se sentir seguro com você. Isso é empatia. Em vendas, empatia é o início do relacionamento duradouro com o seu cliente. Isso se você cuidar dele. Senão vai ser um relacionamento simplesmente passageiro. Ele não volta, ele não te reconhece como especialista em vendas e ele não vai confiar em você como vendedor, que ele pode ligar, trocar ideia e buscar mais informações sobre produtos ou serviços que possivelmente pode aparecer essas dúvidas no decorrer, no meio do caminho. É nesse momento, é nessa fase que a gente costuma dizer que existe o café, aquela área do cliente. A maioria dos concessionários que eu conheço, a maioria das lojas de veículos que eu conheço, existe um café, um lugarzinho onde pode tomar água, tomar um café, às vezes comer uma bolachinha. Ali, nesse momento, é onde você cria essa empatia e você cria essa conexão com o seu cliente. Você precisa usar essa área com inteligência. Não é só para bater papo fiado, só para ficar conversando sobre assuntos que não vão agregar valor e muito menos vão te atrasar dentro do processo de vendas. Depois que você passou essa fase todas das perguntas de implicação, nós vamos entrar no desfecho, na parte mais importante, que é agora que você, como vendedor habilidoso, vai mostrar a capacidade de apresentar as necessidades de solução para ele. Vamos lá? As perguntas de necessidades de solução é a última etapa dentro do processo Spin Selling. Nessa última etapa, o objetivo é fazer o cliente entender que a solução é a mais valiosa para ele. Essas soluções, elas devem criar um impacto e uma emoção muito positiva. Essa é a fase de você usar tudo que ele te apresentou nas etapas anteriores ao seu favor na hora de apresentar a solução. Não se por um acaso lá atrás ele tinha dito para você que está pretendendo aumentar a família, que eles gostam de viajar, não faz sentido ele comprar um carro hatch. Então a pergunta é, ajudaria ter um carro mais espaçoso para você agora, nesse momento, com a família maior,
fazer a viagem com mais conforto, mais comodidade para você e a sua família? Tá vendo que é diferente só de colocar assim, ó, não vai caber a cadeirinha do seu filho no banco de trás, ou a sua esposa não vai gostar porque vai ser difícil de fazer manobra, ou não é o momento de você criar objeções na cabeça do cliente, é o momento de trazer positividade. Um vendedor ele precisa ser positivo em todo momento, mas muito cuidado. Um exagero nesse momento pode transparecer que o problema dele tem uma solução impossível de ser resolvida. E não é essa a sensação que você tem que passar. Você precisa passar positividade e mostrar que você sempre tem a solução para aquele problema dele. Eu costumo dizer que tudo que se coloca no papel, ele tende a realizar mais rápido e mais fácil. Essa é a hora de você colocar todas as soluções que você tem, você e o cliente nesse momento, vocês escreverem. Faz ele escrever uma lista de todas as soluções e de todas as consequências negativas dele não ter o seu produto. Mas faz o cliente escrever os benefícios, as coisas positivas, as soluções que ele vai ter ao trocar o carro com você. E você, como vendedor e muito questionador, em uma aula de se fazer perguntas, você vai e me pergunta, mas como? Como fazer ele escrever os benefícios? Você acabou de aprender que precisa saber fazer as perguntas certas. Faça as perguntas certas e ele vai te responder como o seu carro vai ajudar ele a resolver os problemas dele. Você conseguiu entender? Porque é só assim que ele vai conseguir enxergar uma proposta de valor dentro da sua negociação. E agora que você está pronto para oferecer o melhor carro e a melhor proposta para o seu cliente, ele já vai ter a certeza de que ele está comprando o carro certo, com o vendedor certo. Só recapitulando um pouquinho de tudo que a gente viu até agora, antes de a gente entrar num grande ponto de atenção. Agora que você já fez as perguntas certas, entendeu a situação, em que momento que o cliente se encontra, identificou todas as dores, mapeou todos os problemas que ele tem naquele momento, conseguiu inserir ele dentro de um contexto, apresentou todas as consequências que ele pode deixar de ter se ele não comprar com você aquele produto, você conseguiu montar um cenário ideal para apresentar uma proposta ideal. Mas ainda tem um grande ponto de atenção. Existem alguns erros que podem ser cometidos durante as perguntas e eu quero te mostrar como evitá-las. Vamos supor que você chegou no final do processo, na fase de negociação, e o seu cliente olha para você e fala assim, ó, vou precisar falar com a minha esposa, com o meu esposo ou com o meu sócio. Uma das possíveis causas é que na hora de fazer as perguntas de situação, você fez perguntas apenas para criar empatia, para criar conexão com o seu prospect, mas não o suficiente para qualificar a venda. Uma outra situação que pode acontecer, depois no final da negociação, você tem a certeza que aquele cliente vai fechar com você, que o negócio já está certo, e ele do nada some, desaparece, sem dar satisfação, sem mais te atender, sem responder às suas mensagens. Possivelmente na fase das perguntas de problema, as perguntas foram ineficientes e ele não se movimentou, ele não saiu da zona de conforto, ele não percebeu que ele tinha um problema. E isso acontece, vendedor, quando você tem um discurso pronto, quando você foca somente em produto, em técnicas de apresentação de produto. É por isso que esse método faz um grande sucesso, porque ele ajuda a mapear, a entender melhor o cliente e a principal dor dele. Mas se a objeção for que ele pode estar achando caro demais, ou que não é prioridade trocar o carro nesse momento, pode ter acontecido dois cenários. Primeiro, ou ele realmente não tem orçamento suficiente para fazer essa troca agora, e isso não foi mapeado durante o processo, para você poder trazer ele para um carro de menor valor, ou ele não percebeu o valor que você tinha que ter agregado no seu produto e os benefícios da solução. Procure mostrar exemplos práticos e usar de novo a prova social, todos aqueles testemunhos que você tem de clientes que já comprou com você. Mas lembre-se de ser testemunhos reais, prints de tela, áudio, vídeo gravados pelos seus clientes de maneira espontânea. Eu sei que às vezes o cliente fica entediado em ver o vendedor fazendo tantas perguntas, questionamentos. Esse tem que ser uma coisa gostosa, ela precisa acontecer de uma maneira natural e não forçada. Você não precisa ter um script para fazer perguntas, um questionário pronto e formalizado. Você precisa colocar isso dentro da sua rotina, dentro da sua cabeça e ir pensando em cada produto que você tem na sua prateleira, que tipo de pergunta você pode ir fazendo para identificar as necessidades do cliente.
E aí nesse momento você fica desesperado, achando que vai perder a venda, vendo o cliente entediado. Aí você vai lá, pega todos os catálogos, vídeos, materiais do marketing, joga tudo em cima da mesa, apresenta a solução para o cara e não pensa naquela dor principal que era a grande chave para você fechar e transformar, em converter a sua venda. E esse é o motivo de tantas vendas perdidas hoje. As técnicas antigas de fechamento, ela incentivava o vendedor a pressionar demais o cliente para o cliente comprar agora, naquele exato momento. E muitas vezes essa pressão, ela cria um efeito contrário e espanta, assusta o cliente. Isso não gera um compromisso de compra com o cliente, principalmente quando o valor é alto, quando são vendas mais complexas, que é o caso do mercado automotivo. É claro que eu sei que aí no seu dia a dia, no showroom, principalmente no varejo, esse compromisso de que eu estou falando, muitas vezes não é pegar a assinatura no contrato, é simplesmente avançar para a próxima etapa. E quais são essas etapas dentro do seu processo de venda? Você tem o atendimento, você tem a recepção do cliente, você tem a demonstração do carro estaticamente ali no seu showroom de vendas, você tem test drive, aí você avança para a fase de negociação e fechamento. Então, é simplesmente esse compromisso que eu digo de não assustar o cliente para ele poder ir embora numa pressão, fazer uma pressão muito forte no momento da demonstração, é você conseguir avançar as etapas de pouquinho em pouquinho e sempre aplicando a técnica do spin selling em cada uma das etapas. Por isso que precisa ser algo muito natural, acontecer não de forma robótica e mecânica, com questionários e responde muito e vai daqui e vai de lá. Não tem necessidade. Então seja você o divisor de águas entre vendedores que fecham e vendedores que não fecham negócios. Mas aí vem você e me pergunta de novo: como é que eu vou fazer tudo isso dentro do meu dia a dia? É tudo muito corrido. Eu sei disso. Eu sei que dentro da loja existem muitos processos burocráticos. Existe aquela ansiedade de poder atender rápido para atender de novo, atender o próximo cliente. Eu sei também que tem os imprevistos, que tudo pode acontecer dentro de um showroom de vendas. Mas trabalhar com gente é assim mesmo. E é por isso que você escolheu ser vendedor. Porque você gosta de gente. Vendedor gosta de gente. E eu vou estar aqui, pronto para te apresentar as melhores estratégias e as melhores técnicas de venda para você aumentar ainda mais as suas habilidades e as suas conversões. E aí você consegue manter aquela constância e tornar o atingimento das suas metas no final do mês muito mais alcançável. E só depende de você. Topa o desafio? Então bora vender! E você que é novo aqui, me siga nas redes sociais. Lá você vai encontrar conteúdos muito relevantes para o seu dia a dia de trabalho. Lembra que tem um canal exclusivo do Telegram para você, que eu coloquei o nome de Vendedor Raiz. Lá eu coloco conteúdo muito mais relevante sobre como eu posso te ajudar a se transformar e a melhorar os seus resultados nesse novo momento. Valeu? Até o próximo vídeo.